Olá pessoal, aqui é a Adriana e você está no canal Tour Literário e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre A Caixa Preta, do escritor Amos Oz, que foi a grande surpresa desse ano, aliás, uma excelente surpresa. É muito tempo que eu não tenho uma experiência assim de ficar envolvida com a leitura logo nas primeiras páginas e não querer desgrudar do livro enquanto eu não soubesse mais sobre os personagens, sobre o desenrolar e também o desfecho aqui da história. E foi uma surpresa também porque eu imaginava que fosse uma leitura mais densa, pelo contrário, né? A escrita ela é bem fluida, pelo menos eu achei a escrita bem fluida. O livro ele tem um ritmo dinâmico, a história é envolvente, que enquanto eu lia, eu nem percebia as páginas passarem, quando eu me dava conta, já estava com a leitura bem avançada. Então, desde já adianto que foi uma leitura que eu gostei bastante e que no vídeo eu vou contar um pouco mais sobre essa experiência de leitura e também o que encontramos aqui na obra. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative as notificações para receber dicas de livros, além de acompanhar a programação aqui do canal. Fim dos recados, agora sim vamos falar sobre o livro de hoje. Bom, Amos Oz ele nasceu em Jerusalém em 1939, ele faleceu em 2018. Além de escritor, ele foi jornalista e a partir de 1960 ele passou a se dedicar à produção intelectual. Então ele foi um grande intelectual israelense, recebeu vários prêmios e dentre muitas de suas produções ele publicou romances, coleção de contos, novelas, inúmeros artigos, ensaios. Além disso, as suas obras elas já foram traduzidas para mais de 45 idiomas. E esse é o segundo livro que eu leio dele. O primeiro que eu li foi Como Curar um Fanático, que por sinal é um tema que ele menciona aqui também nesse livro. E claro que eu quero continuar lendo outros livros dele. Eu tenho aqui na minha estante, de Amor e Trevas, que é um livro sempre muito bem recomendado, então provavelmente esse será o próximo Amos Oz. Aproveite para deixar aqui nos comentários sugestões de outros livros do autor que você leu e que você recomenda a leitura. A Caixa Preta foi publicado pela primeira vez em 1986 e esse é um romance epistolar, ou seja, esse livro aqui ele é formado por correspondências que são trocadas pelos personagens. Então nós temos aqui cartas, telegramas, apontamentos acadêmicos de um dos personagens centrais aqui do livro. Além disso, nós encontramos fragmentos de críticas de jornal de um livro que foi publicado por esse mesmo personagem, que é um intelectual aqui na história. E eu falo aqui pra vocês que se eu tivesse com todas essas cartas, telegramas, a minha vontade, enquanto eu estava lendo esse livro, era sair abrindo rapidamente todas elas de uma vez só para saber logo o que tinha na correspondência, conhecer mais sobre esses personagens e também saber mais sobre o desenrolar dessa história. E eu achei que Amos Oz ele foi genial ao escolher esse formato, porque ao ler uma carta eu ficava muito intrigada e curiosa para saber o que tinha nas próximas, para saber também o que o outro ia responder. Então eu ficava sempre na expectativa por essas respostas e consequentemente isso também me deixava presa ao livro. Fora que ele escreve de uma forma bem envolvente, então isso acabou prendendo muito minha atenção. E com essas cartas, a gente também acaba acompanhando o que aconteceu no passado dos personagens, a gente também fica sabendo o que eles estão vivenciando naquele momento, os conflitos, dilemas, intrigas, porque o que nós temos aqui é um drama familiar daqueles de tirar o fôlego, e com isso a gente acaba experimentando aqui grandes tensões, e por conta disso é uma obra repleta de vivacidade e intensidade. Um outro aspecto que eu achei interessante aqui nesse formato é que conforme a gente vai lendo aos poucos essas cartas, a gente também vai montando pouco a pouco aquela história que a gente está lendo, como se fosse a montagem de fragmentos. E até então, ao longo aqui da leitura, enquanto eu não completasse todas essas peças, lendo todas as cartas e finalizando a leitura, eu ficava me questionando sobre esses personagens, fazendo especulações sobre a personalidade deles, sobre o perfil, sobre o caráter. Então eu ficava muito curiosa e muito intrigada para saber mais sobre a vida deles, sobre o que aconteceu no passado e sobre como eles irão resolver os conflitos aqui no romance. Então eu achei essa uma leitura muito intrigante e ela faz com que o leitor interaja com a obra. E isso foi genial da parte dele, tanto com relação à escolha do formato, como também a escolha desse enredo com uma história intensa e com um pano de
fundo sociopolítico e religioso. Tudo isso sendo abordado de maneira bem sutil, bem fluida, porque essas questões sociopolíticas, elas estão entrelaçadas na vivência desses personagens. E tudo isso me fez ficar impressionada com o que ele foi capaz de fazer aqui nessa obra e admirar ainda mais o escritor. Bom, o livro ele começa com a personagem Ilana enviando uma carta para o ex-marido dela, chamado Alex Gideon. Eles já estão separados há 7 anos e desde então eles nunca mais entraram em contato um com o outro, nunca mais se falaram. 7 anos de silêncio total entre eles. E foi uma separação muito conturbada, conflituosa e bem traumática, principalmente para o filho do casal, né, desses dois personagens aqui, chamado Boaz. E desde a separação, Alex Gideon, ele nunca mais entrou em contato com o filho, e ao longo da leitura aqui a gente descobre tanto os motivos da separação, como também dele ter se afastado do filho todos esses anos. E Boaz, no momento que Ilana ela retoma esse contato com o ex-marido, ele é um adolescente, tem por volta de seus 15 ou 16 anos, e é um rapaz muito rebelde, violento, ele apronta todas, se envolve em muitas confusões, está prestes a ser expulso da escola. Inclusive, a diretora, ela fala que ele é um monstro, as palavras que eles usam aqui, elas são bem fortes. Enfim, ele não quer estudar, também comete furtos, vive uma vida e uma situação bem complicada e bem conturbada. Além disso, ele sente um grande rancor, sente raiva tanto do pai, né, que não quis mais saber dele, como também da mãe. Então ele ainda guarda na memória lembranças ruins de como que foi o casamento dos pais, muitas brigas, e quando a gente lê aqui como que foi o casamento deles, realmente é bem chocante. E a mãe, ela está desesperada, não sabe mais o que fazer para poder ajudar o filho. Ele vive fugindo, some e fica um bom tempo sem dar notícias, e ela não sabe mais o que fazer com ele, por isso que ela rompe esses 7 anos de silêncio e envia essa carta para o ex-marido para que ele também possa ajudar o filho. E aqui na carta ela fala que o filho ele precisa de tratamento, que ele precisa passar por algum tipo de reabilitação, que ele precisa de uma assistência social, e ela não tem condições financeiras de ajudar o filho, né? Ao contrário dele, do ex-marido, que é um homem que tem muito dinheiro, tem poder e influência. E Ilana, depois que ela se separou, ela se casou novamente. Ela é casada com Michel Somo, que também é um dos personagens principais e importantes aqui do livro. E os dois agora, eles têm uma filha de 3 anos e eles moram em Israel. E com relação a Alex Gideon, ele vem de uma família muito rica. Ele é filho de um imigrante da Europa Oriental e ele foi criado pelo pai para ele ser um homem forte e também para sentir ódio, mas ele não atendeu aos anseios e imposições do pai. E a personagem Ilana, ela é polonesa, ela conheceu Alex no exército, ele era comandante, ele também já foi herói de guerra, e foi desde então que eles começaram a se relacionar, depois namoraram, casaram, enfim. E Alex agora ele é professor e um intelectual renomado, de fama internacional, respeitado e admirado no mundo inteiro. Ele publicou um livro sobre o fanatismo político e religioso de grande sucesso, ele faz palestras pela Europa e atualmente ele mora nos Estados Unidos. E ao longo aqui das cartas, Ilana, ela descreve ele como um homem poderoso e que as pessoas temem o poder que ele tem. Fala que ele é um homem frio, arrogante, que despreza as pessoas, que ele é um homem cruel. E enquanto Alex ele está lendo as cartas de Ilana e que eles estão ali passando a limpo e que não ficou resolvido no passado, ele acaba fazendo uma comparação com a caixa preta de um avião, que essa situação que agora eles estão vivenciando, né, com essas trocas de cartas, são como depois de um desastre de avião. Então é o momento que ele senta e analisa, através dessas correspondências, o conteúdo da caixa preta. Ou seja, na caixa preta são revelados os motivos do desastre de avião, os gritos de pânico, horror, as tentativas ali de sobrevivência, e aqui nas cartas são revelados os motivos do término do casamento, as feridas do passado, as brigas, os gritos, e também a tentativa de uma sobrevivência, né? Uma tentativa de resolver o que ficou para trás. E realmente a gente começa a perceber a personalidade desses personagens, a forma como eles vão respondendo essas cartas, e isso eu também achei incrível, porque aqui quando o Alex ele vai escrever uma carta, ele a princípio ele é muito direto, muito distante, muito frio, objetivo nas respostas dele. Além disso, ele é bem prático na forma como ele vai resolver o que foi ali solicitado, para poder se livrar logo daquela situação. E ao saber que Ilana ela está passando por dificuldades financeiras, ele envia dinheiro para ela e também ele vai buscar resolver
resolver ali a situação de Boaz e atender o que foi solicitado aqui na carta. Mas tudo isso vai ser mediado pelo advogado e também amigo da família dele, Manfred, que já trabalhou com o pai de Alex e agora trabalha para ele, né, para o filho, e é um grande amigo da família. Então, as negociações ali, elas são intermediadas e resolvidas através do advogado. E de modo geral, né, quando um personagem aqui, ele vai escrever uma carta e, consequentemente, o outro, né, ia escrever a sua resposta, mas eles sempre deixavam algum assunto pendente para que a comunicação entre eles desse continuidade, né, e assim a gente acompanhasse aqui a história. O exemplo disso é que, ao enviar o dinheiro, né, Ilana, ela acaba enviando uma nova carta para ele, dando uma satisfação sobre o que ela fez com o dinheiro, e assim eles acabam estabelecendo um contato novamente, porque outras situações e outras necessidades elas vão aparecendo aqui na história. E ela também fala aqui para Alex que o marido Michel sabe, né, que ela tá entrando em contato com ele, então ele está ciente e a par de tudo que está acontecendo. A gente aqui também vai acompanhar o destino de Boaz, qual o rumo que ele tomou para a vida dele, se ele vai conseguir ali tomar um caminho do bem, se ele resolve levar uma vida de forma mais pacífica ou não. Bom, e Alex, ele pede aqui para o advogado dele para poder investigar a vida de Michel. Então ele pede um relatório completo para o advogado, né, sobre os antecedentes dele, o modo de vida atual, tanto no âmbito profissional, financeiro, familiar. Então dessa forma a gente também passa a conhecer mais sobre esse personagem, né, sobre o Michel. E Michel, ele nasceu na Argélia em 1940. Em 1954 a família dele se mudou para o subúrbio de Paris. Ele estudou no liceu em 1958. Ele não tem diploma universitário, ele chegou a cursar 2 anos de literatura francesa, mas abandonou os estudos para poder se dedicar ao estudo do hebraico e também matérias judaicas. Em 1960 ele se mudou para Israel, ele trabalhou como operário de construção, como lanterninha de cinema, dentre outros trabalhos para poder se sustentar. Então ele exercia um trabalho mais de base, um trabalho mais pesado, e desde 1954 ele trabalha como professor não graduado, ele dá aulas particulares para poder completar a renda dele. Em 1970 ele se casou com Ilana, eles seguem a cultura e a religião judaica, tem um padrão, né, de vida tradicional e moderadamente religiosa. Isso tudo está descrito no relatório feito pelo advogado de Alex. Mas um dos personagens aqui acaba descrevendo Michel como um homem muito pequeno com relação ao seu tamanho, mas um fanático muito grande. Não um fanático barulhento, mas um fanático disfarçado, silencioso, educado e cruel. Então dessa forma a gente fica sabendo mais, né, sobre o Michel. Só que algo muito estranho começa a acontecer aqui na história, porque a cada carta que Ilana envia, Alec, ele resolve transferir quantias enormes de dinheiro para a conta dela e também para a conta do marido. Inclusive, Alec pede ao advogado Manfred para que ele venda as propriedades da família para poder levantar esse dinheiro. Isso tudo para desespero do advogado, que começa a achar, né, que ele está sendo chantageado, que ele está sendo ameaçado por alguém ou que simplesmente ele ficou louco de vez. Então o advogado ele fica relutante, fala que não aceita fazer isso e nós vamos acompanhar o que acontece aqui. Ou seja, será realmente que está sendo chantageado ou será que ele está planejando alguma vingança, né, contra a ex-esposa e o atual marido, né? Já que ele é descrito aqui como um homem cruel, um homem frio, poderoso, vingativo. Ou será que ele se arrependeu e está querendo ali reconquistar a família dele e acha que toda aquela riqueza só causou sofrimento e solidão? Então, ao longo aqui da leitura, a gente descobre as verdadeiras intenções e o destino desses personagens e o motivo também de Alex financiar a vida de Michel Somo. E para além desses conflitos e dramas familiares, o livro ele também dá voz a diferentes segmentos da sociedade israelense. E uma das interpretações aqui da obra é que Alec, Gideon e Ilana, eles representam a comunidade judaica Ashkenazi, que são judeus provenientes do centro e do leste da Europa, e que por sua vez possuem tradições, hábitos diferentes de um outro grupo conhecido como sefaradista, que frequentemente é usado para se referir aos judeus oriundos do norte da África, que no caso aqui é representado pelo personagem Michel Somo, que nasceu na Argélia. Mas fazendo pesquisas, eu li também que os sefaradistas, eles são judeus provenientes da Espanha e de Portugal. Nós acompanhamos aqui também no livro o embate ideológico, conflitos políticos, étnicos, religiosos, representados principalmente pelos
os personagens Alex Gideon, né, um askenazita, membro de uma elite cultural, política, e Michel, um judeu argelino e também considerado por Alex, também pelos seus semelhantes, como uma pessoa culturalmente inferior, atrasado. Michel aqui, ele possui concepções da direita no sistema político de Israel. Além disso, ele também é considerado um fanático religioso e num determinado momento aqui na história, ele vai se filiar ao Partido Nacional Religioso. O livro, ele também vai mencionar aqui questões entre árabes, judeus, mas tudo isso inserido na vivência desses personagens. Enfim, eu gostei muito dessa leitura porque num primeiro plano nós temos esses conflitos familiares e com pano de fundo acerca do contexto sociopolítico de Israel, tudo isso sendo contado de maneira fluida e muito interessante. E é aquele tipo de livro que permite que a gente aprenda cada vez mais, além da gente se envolver com a trama aqui do enredo, com os conflitos familiares. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações e os meus destaques sobre o livro A Caixa Preta. E se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, como que foi a sua experiência de leitura. E se você se interessou pelo livro, o link está disponível aqui embaixo no box de informações. Lembrando que comprando este ou qualquer outro livro a partir dos links que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem nenhum custo adicional. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.